Bom, e agora que a gente já tem todo o material gravado, a gente vai editar. Os passos eles vão ser bem simples. Primeiro a gente vai sincronizar tudo, a gente trata os áudios individualmente e depois a gente junta todos os áudios, áudios em uma outra renderização e a gente faz os cortes necessários para ter um pacing melhor. Então, inicialmente, eu vou colocar aqui a gravação da ligação. Isso daqui é a gravação feita no Zoom, que a gente fez com a equipe. E nela a gente tem tudo que foi gravado, que inclui também todo esse começo que a gente vai cortar e assim por diante. E aí eu vou primeiro localizar as palmas, certo? E as palmas, a gente geralmente usa palmas porque elas geralmente são um pico. Então, se a gente aumentar aqui a pista no Reaper, só arrastando, a gente consegue ver que tem alguns picos. Então, a gente ouve eles e identifica que eles são palmas, que às vezes você pode ter batido no microfone, você pode ter tossido, que tem esse tipo de som também. Então, por exemplo, aqui não é uma palma, é só um barulho de alguma coisa batendo. Então a gente vai mais pra cá e a gente vê que tem alguns picos aqui. Palmas geralmente tem esses tipos de picos bem finos, tá? Então se a gente segurar Alt e rolar, a gente vai girando. E se a gente segurar Ctrl e mexer também no scroll, a gente vai aumentando aqui. Então se a gente ouvir aqui, a gente vai ver aqui. Bater uma palma e depois cada um bate. Eu falei que eu ia bater uma palma, mas aqui não é a palma. A palma, essa daqui é a minha palma, eu lembro disso. Então a gente mexe aqui embaixo para dar um pouquinho de zoom. Então, essa é a palma. Você vai simplesmente arrastar essa barra até cima dela. Não precisa ser tão preciosista assim. A ideia é só que fique mais ou menos sincronizado, até porque a ligação ela não vai estar no mesmo tempo em que vai ter os eventos das gravações das outras pessoas, então talvez a gente tenha que arrumar isso depois. Então aqui, o que eu vou fazer? Para facilitar, eu vou adicionar um marcador. Aqui, ó, Shift M adiciona um marcador. E eu vou chamar isso de palma Chagas, porque é a minha palma. Fica muito mais fácil de achar isso depois. E agora eu vou fazer isso com... Você vê que aqui tem duas palmas. Aqui, na verdade, na ligação eu notei que teve o problema, por exemplo, de sincronização da ligação em que o professor Caetano e a Dindara bateram ao mesmo tempo. Então eu pedi pro professor bater de novo, porque eu notei isso quando a gente estava gravando. Fiquem atentos disso, que se quiser, faça um espaço mais adequado ou peça para bater depois. Então aqui eu só vou marcar como palma da Dindara. Palma Dindara. Essa palma é do Pedro, então a gente vai marcar aqui palma Pedro. E aí agora, se a gente tentar aumentar o zoom aqui, a próxima palma, se eu não me engano, é essa que é outro pico, né? Passo a palma de novo porque eu acho que ficou muito baixa, pelo menos no. Você vê, a palma bem forte, bem alta. Porque inicialmente dele também tinha ficado baixo, então foi também um dos motivos de ter pedido. Então novamente arrasta até. Você vê que você tem esses sons aqui no mixer do lado, que aqui é a master track que a gente chama, que todas as pistas elas têm sua pista de efeitos separadas para você tratar separadamente, mas você trata todas juntas na master track, o que é bem útil. Então, se você vê mais ou menos quando você arrasta esse alto volume é porque teve algum som, né? E isso é o som da palma do professor Caetano. Então aqui eu vou colocar palma Caetano. Beleza. Agora a gente vai pegar um por um dos nossos áudios gravados localmente e a gente vai sincronizar com essas palmas. Então, eu vou começar com o meu áudio. Eu gravei dois áudios, um de webcam e um de microfone, para ter um backup. Então, caso eu precise do backup, a gente usa. Se vocês estão vendo aqui, tem um pico bem grande, bem aqui, que é justamente quando eu bati a palma na frente do meu microfone. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar até quando eu ver esse pico aqui no lado,
e eu vou clicar com o botão direito e eu vou colocar Split Item at Cursor, ou S, né? Se você apertar S acontece também. Eu vou pegar essa primeira parte, eu vou apertar Delete para apagar, e eu vou pegar esse começo e colocar exatamente onde está o marcador. O Reaper já faz isso de forma magnética, se vocês estão vendo aqui. A gente tem, então, a minha palma sincronizada, e você vê que os áudios, eles batem, né? O que eu tô falando bate com pelo menos alguma das ondas. Então significa que essas são as minhas falas, certo? Vamos diminuir o tamanho aqui, ou com Ctrl a gente consegue mexer em todas. E eu vou agora pegar o áudio do professor Caetano. E a gente faz a mesma coisa, a gente procura a palma dele. Vamos ver se a gente acha. Olha só, tem alguns picos aqui, vamos dar uma ouvida neles. Que as palmas elas não ficaram talvez tão altas aqui. Vamos ver esse daqui porque é mais fino. Não, vamos ter os monitores e aí eu vou tentar isso depois, fazer essa tentar isso depois. O chute é que é essa palma aqui. Ele deu uma palma um pouquinho antes, que talvez seria essa. Deixa eu conferir. As aulas, interagir com o pessoal. Ou essa daqui. Quem tá falando, não, vamos ter os monitores. Essa é a primeira palma dele. E essa é a segunda. E como eu quero sincronizar com a segunda, aperta S, apaga esse começo e sincroniza essa palma com o áudio. Então a gente vai achar onde está marcado. Está marcado aqui, ó, palma Caetano. A gente vai e coloca isso aqui. E agora eu vou fazer das outras palmas, mas para não ficar muito chato, eu vou acelerar isso daqui. Aqui você já tem uma ideia de como faz. Você acha onde a palma aconteceu, corta ela com a função de cortar do programa que você estiver usando, nesse caso é o S, e você coloca onde você marcou. Eu sincronizei aqui, porém, uma coisa que aconteceu foi que quando o Pedro estava gravando, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas uma das gravações dele, ela pegou todos os áudios da gravação da call mesmo. Ela estava gravando o áudio do computador dele ao invés de só o áudio do microfone dele. Porém, a gente pediu para ele gravar então um backup. Esse backup foi no celular, que só tem a voz dele. Entretanto, eu prefiro o áudio do fone dele. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser de sincronizar esse áudio do Pedro que foi no celular com o áudio normal dele, ver onde tem onda, ou seja, onde ele falou, e aí eu vou usar isso como referência para cortar os pedaços em que ele fala do áudio com a qualidade melhor. Então vou sincronizar primeiro. Já sei que essa é a palma. Agora que a palma está sincronizada, a gente vai pegar esses momentos em que tem as falas dele. Então você vê aqui é uma fala dele e provavelmente tem que sincronizar essas duas. Então eu vou colocar essas duas no solo. Sim, eu justamente... Você vê que está sincronizado. Então a gente só vai no começo, aperta S, vai no fim, aperta S. A gente apaga o que tem antes, porque já não precisa, já está sincronizado. E a gente vai achando outras. E é isso. Agora a gente já tem todas as partes em que ele fala. A gente falou muito mais pelo começo aqui, depois ficou uma conversa normal que a gente continuou gravando só. Então eu vou apagar essa pista dele feita pelo celular, porque eu já tenho o que eu quero da pista dele normal. Beleza, agora a gente tem todas as pistas aqui. A gente sincronizou todas elas já com as palmas. Então, agora a gente tem que fazer a correção dos volumes, que você vê algumas ondas são muito maiores que as outras. Esse microfone aqui, ele grava muito mais baixo do que geralmente você tem uma webcam gravando. Então a gente vai mexer nisso primeiro. Porém, antes eu vou apertar Ctrl S, que é o botão clássico de salvar um projeto. Então se a gente coloca para salvar o projeto, a gente tem
agora acesso a isso, e que se der algum problema a gente continua tendo acesso a isso. Então vamos lá, a gente não precisa mais da ligação, deixar tudo mais limpo possível, e vamos colocar aqui o nome das pessoas. Então Chagas, se a gente clicar 2 vezes a gente tem acesso a Jindara, Pedro. E também para facilitar a visualização, que facilita bastante, é que a gente pode colocar cores nessas pistas. Então se a gente coloca aqui Set Track to Custom Color, a gente pode editar. A minha cor favorita é rosa, então vou colocar rosa. Caetano, vamos colocar uma Random Color. Pronto. Agora a gente tem as cores, fica mais fácil de identificar qual pista que a gente está tratando. Então a gente só acha as interações básicas entre umas outras, e a gente aqui do lado mesmo, nessa parte aqui que é o mixer das pistas, você já vê que está com as cores, está com os nomes aqui embaixo, a gente só arruma o volume. A gente pega a pista mais baixa e usa ela como padrão e abaixa as outras para ficar parecido, porque depois a gente só pode aumentar tudo na master aqui. Então vamos lá. Professor, bate a sua de novo que ficou muito baixa a sua palma. Então se a gente ver aqui minha fala, O que vocês estão achando? tem a fala do Caetano que eu vou abaixar um pouco. O que vocês estão achando da experiência? Eu tô achando que até eu tô aprendendo bastante. Legal. Não tem como acelerar esse processo, o processo vai ter que ser assim mesmo, porém isso vai garantir que todo mundo esteja igualmente audível, e aí vai ficar muito mais fácil de processar o que está acontecendo nesse podcast. Isso é outro dos motivos da gente não gravar só a ligação e usar ela como podcast. Gravar localmente é muito melhor. Eu vou fazer isso para os restos, eu vou acelerar para não ficar muito monótono, e aí eu já volto. Perfeito, agora a gente está tudo com volume igual. E aí aqui a gente começa a anotar algumas coisas, né? E aí que a gente começa a corrigir essas coisas também. Eu notei que tem algumas partes da Jindara que na verdade são falas do Caetano, isso provavelmente deve ter acontecido na renderização inicial desses projetos. Então a gente pega as partes que a Jindara está falando, a gente confere quem está falando. Colocar a gente numa arena. Vamos colocar no cenário, né, do teatro romano. Eu já ouvi isso pro Então você está vendo aqui, a gente, isso é uma fala de uma, essa é uma fala da outra, então a gente fez isso. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir cada um dos áudios e ver que tipo de tratamento que eles precisam, tá bom? Inicialmente, minha cabeça, ela já se direciona à fala do professor Caetano. O verbo conhecer, eu diria construir, né? Porque tem um ruído que acontece ao longo das falas dele. Eu acho que seria interessante de... Eu conheci na montanha russa, então... Tem um barulho, né, um ruído, em que seria interessante da gente estar... O que vocês estão achando da experiência? Tirando, né? Isso, agora a gente tá gravando, obviamente esse começo vai ser cortado, então qualquer... Então, se você ver aqui, a gente tem nesse pedaço... Obviamente tá gravando, obviamente esse começo... Nesse trecho aqui a gente tem um pouco do ruído isolado. Então o que a gente vai fazer? Agora entra a parte que a gente consegue aplicar efeitos nessas pistas e acaba mexendo um pouquinho nelas. E é aqui entra muito o aspecto de tratamento, mas também entra um aspecto criativo. É aqui que a gente vai escolher o que a gente quer fazer com as nossas pistas, certo? Felizmente, o Reaper já vem com um tratamento de ruído, então a gente não precisa estar pegando isso externamente, né? Porque a gente consegue aplicar instrumentos externos aqui também. A gente não precisa. Tem esse aqui chamado Reafear, que é isso daqui, certo? E como que isso funciona? Isso funciona como ele tira o ruído, ele tenta criar mais ou menos o perfil das frequências em que esse ruído acontece e ele tira ele. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui nesse botão, Automatic Build Noise Profile, a gente solta isso no ruído, e aí a gente para, ele vai travar esse ruído e vai tentar tirar ele.
Então eu vou ligar e vou simplesmente dar play nesse pedaço. Pausando. Esse é o perfil de ruído que ele achou. Então quando ele toca aqui, ele vai tentar tirar esse tipo de ruído específico. Obviamente você tira um pouco das frequências da voz do professor, então a gente tem que ficar de olho nisso. O que vocês estão achando da experiência com disciplina? Essa parte aqui é uma falha da fala dele mesmo, então isso infelizmente veio direto da própria gravação, talvez um problema do sinal, que é uma coisa que a gente também às vezes vai acabar enfrentando. Isso na montanha russa, então, Guilherme? Eu não tô ouvindo mais essa frequência aguda que estava acontecendo, que provavelmente é essa frequência aqui, esse picozinho vermelho que vocês estão vendo. Então, beleza. Outra coisa é, a voz dele tá muito grave, né? A voz dele falta um pouco das frequências mais agudas, né? Que no tratamento de voz a gente chama de ar. Então, o que que eu vou adicionar agora? Eu vou adicionar um equalizador. O equalizador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar algumas frequências e ele vai aumentar ou tirar decibéis dessas frequências baseado no que você escolhe. Isso é essencial na produção de som, essencial na produção de música. Então, eu vou selecionar basicamente essa frequência aqui, que ela tá lá para os 3.000 Hz para cima. Né? Vou botar mais ou menos para cá. E ela tem alguns formatos. Shelf é esse tipo de formato aqui, em que faz esse tipo de levantamento. A gente adiciona só um pouquinho, 3 decibéis, 4 decibéis, e a gente adiciona ar na voz. Isso na montanha russa, então, Guilherme? Beleza. Eu também quero um pouquinho desse alcance de frequência aqui. Esse alcance de frequência lá na casa dos 558 Hz. Vou colocar um pouquinho mais para frente. E eu quero aumentar também um pouquinho, só 2, 3 decibéis. A gente vai deixar um pouquinho menos curvado esses transientes, que é o quanto que essa curva é inclinada ou não. Isso na montanha russa, então, Guilherme? E também eu tô vendo que tem um pouco de barulho, de sopro e de coisas assim. Isso geralmente está nas frequências graves. A gente coloca aqui um high pass. Então ele vai cortar tudo de trás. E eu vou colocar mais ou menos lá para os 100 Hz, que é bom. Mais ou menos por onde que parece que está acontecendo isso. A gente vai ajustando. Isso é muito tentativa e erro, então não sei exatamente como que eu vou estar lidando com cada um dos áudios. Isso é uma coisa que você vai descobrindo. Mas geralmente você quer tirar os ruídos e tentar fazer com que os áudios eles não sejam ou muito graves ou muito agudos, adicionando um pouco dessas frequências. Alguns microfones eles dão preferência para gravar um tipo de frequência específico. O celular, por exemplo, é um ótimo meio para gravar voz, porque ele é focado em gravar exclusivamente voz e não outras coisas. Então ele vai ter mais ou menos um alcance de frequências adequado para isso. Headphones também. Gravadores, por exemplo, que são um equipamento que a gente pode usar geralmente para gravar reuniões, mas também para gravar outras coisas, tipo shows e instrumentos musicais, eles são um pouquinho mais amplos no frequências. Então, às vezes, eles priorizam muito mais um alcance mais amplo, ao invés de tentar beneficiar a voz. Então, são tipo de coisas que requerem tratamentos diferentes, e normalmente você mexendo aqui, você vai até achar alguma coisa que vai funcionar sonicamente melhor. Isso na montanha russa, então, Guilherme? Isso tá ótimo já. E agora eu vou mexer em todos os outros áudios e a gente vai... E aí eu volto e eu mostro mais ou menos o que a gente fez em cada um deles. Beleza. Não foi muita coisa que acabou sendo feita, não. As gravações elas estão muito boas. Da Jindara eu aumentei só um pouco, dei um pouquinho mais de ar, adicionei um pouquinho mais a base, tirei uns graves porque tava tendo uns sopros também, né? Geralmente quando você falava a letra F ou alguma coisa mais nasalada assim, a gente acaba tendo isso. E eu coloquei um compressor. O compressor ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que quando o alcance dinâmico de uma voz ou de qualquer som passa de algo, ele é limitado, ele é compressado. Isso acontece porque se você vê a onda da voz, ela está tendo muita variação dinâmica e isso acaba tendo uma variação de volume também, uma variação de espaço ocupado no espectro sonoro. E às vezes a gente limitar um pouquinho isso faz com que isso fique uma experiência mais consistente na hora de ouvir esse podcast. Colocar a gente numa arena. E a minha voz e a voz do Pedro, eu acho que tinha faltado só um pouquinho de ar, então foi o que eu acabei colocando, um pouco de ar nos dois.
Mas isso é uma coisa que você acaba testando, às vezes você acha coisas mais efetivas para estar fazendo. Isso é uma coisa que você pode estar sempre testando, vendo tutoriais ou coisas assim, né? Porque isso daqui é muito mais introdutório. Mas eu tô bem satisfeito com como ficou esse resultado, como que ficou esse podcast em geral. E agora a gente vai para a próxima fase. E essa fase é a parte mais chata, por assim dizer. Eu vou ouvir o podcast inteiro e eu vou atrás de ruídos. E aí a gente vai tirar esses ruídos. Então o que a gente faz? Por exemplo, eu sei que tem um ruído bem aqui no começo. O que vocês estão achando da experiência com o sino? E esse ruído aqui no começo, que é esse tipo de barulho, a gente pode simplesmente só pegar o começo, pegar aqui e cortar, ok? Mais uma coisa importante, que se você sabendo quando que vai começar a valer o podcast, que é justamente, exatamente nesse ponto aqui, você não precisa editar coisas que vêm antes, você só corta tudo depois. Então agora inicialmente eu vou procurar no meio do podcast, uma coisa ideal é você procurar essas ondinhas, você vê que tem algumas aqui, você acaba ouvindo para você ver se são ruídos, se é algum tipo de barulho, e você vai cortando elas, tá bom? Outra coisa que você pode fazer, depende muito do tanto de fala que tem, nesse caso pode até ser viável para alguns casos, como é o que está acontecendo com a vez do Pedro, é de você pegar a onda e simplesmente cortar tudo onde não tem falas, porque aí você já tira todo esse espaço. Então uma das coisas que você pode fazer também, por exemplo, a Dindara, ela tem todo esse pedaço que a gente pode simplesmente apagar, certo? Então vai variar muito do que você está produzindo. Então eu vou mexer com isso e eu já volto. Beleza. Agora que todos esses cortes foram feitos, geralmente eu acabei cortando boa parte das falas, dependendo do tamanho delas, né? Você vê que eu e a Dindara, a gente geralmente tem falas mais longas, então é mais fácil de identificar, mas falas curtas e pedaços pequenos é mais difícil de estar cortando. Mas eu também tirei alguns ruídos que eu fui identificando da minha parte. Então a gente tem agora aqui uma coisa bem consistente em termos de não ter ruídos externos. Foi muito mais rápido do que parece, né? Você vê que a gente tem aqui um som de 18 minutos, eu levei mais ou menos 5 minutos para tirar isso, então aí dá para você fazer a conta, né? E dependendo também, se você já sabe onde que aconteceram esses ruídos, fica mais fácil de tirar eles. E agora a gente vai pro último passo, que é o passo de fazer a finalização e mexer no pacing disso. Agora a gente não precisa mais dessas pistas separadas. De qualquer forma, eu salvei isso para ter um backup. E a gente clica render. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso em áudio. Ok? Então, vou chamar isso de podcast para corte final. E aí a gente seleciona o formato aqui. Eu vou manter em um AVE mesmo, que é um formato bem adequado para isso. E a gente vai renderizar. Quando renderizar, eu volto. Pronto, agora a gente tem um renderizado. Eu comecei um projeto novo agora. E esse projeto novo vai ser o projeto em que a gente vai estar fazendo essa última parte da edição. A gente vai colocar então aqui o podcast para a edição final. E aí a gente abre ele bem. Tá aqui o áudio do podcast. A gente certifica onde que o podcast começa. E a gente corta e começa daí. Professor, bate a sua de novo. Uma de novo porque eu... É isso, agora a gente tá gravando, obviamente esse começo vai ser cortado. Então... Vai ser mesmo cortado. O que vocês estão... Pronto, é aqui onde começa. A gente vai achar onde agora termina. Termina bem dentro de uma fala. Geralmente você vai querer também fazer encerramento de podcast. A gente não fez porque era um teste, né? Era um pseudo podcast. E agora, uma das coisas essenciais é que você vai procurar nesse podcast várias pausas muito longas e você pode escolher isso ou não. Você quer deixar mais natural ou quer deixar mais acelerado. Se estiver sendo com gravação de vídeo, não tem problema você deixar essas pausas, porque você vai ter o vídeo para estar acompanhando, então você vai ter essa ferramenta extra de você estar vendo o que está acontecendo. Mas quando você está só ouvindo, o silêncio acaba sendo meio complicado. Então eu prefiro cortar. Mas isso é uma coisa que varia do que você está criando. E a gente vai pegando esses silêncios e a gente vai cortando. Então, por exemplo, aqui você vê que tem um silêncio de alguns segundos. Eu vou pegar mais ou menos aqui. E aí a gente corta esses dois com a tecla S e a gente junta. E aí a gente tem agora um flow melhor. Eu tô achando que E aí agora, a ideia é essa. Você vai procurando esses pedaços.
para você fazer os cortes e você faz os cortes. E aí agora eu vou fazer esses cortes. Eu vou acelerar o vídeo para vocês não terem que ver tudo devagar e aí a gente volta. Beleza, agora que eu fiz esses cortes, está tudo mais consistente, tudo mais acelerado, num ritmo gostoso de ouvir. E você pode parar aqui, você pode adicionar música de fundo, e isso agora vai de você. Isso é uma coisa bem... isso é uma coisa que vai muito do aspecto de criatividade. Muitas dessas coisas são escolhas que eu só tô mostrando pra vocês que vocês podem estar fazendo, pra vocês saberem exatamente que tipo de som, que tipo de vibe vocês querem, ok? Algumas dicas pra finalizar. Não se sintam assustados com o processo. Ele é um processo que vai muito mais rápido do que parece, né? Quando você fala e faz ao mesmo tempo, acaba indo um pouquinho mais devagar, mas é muito mais rápido quando você já sabe o que você está indo atrás. Tem muita tentativa, muita experiência no meio, então você vai acabar tendo mais problemas de lidar no começo se você não está muito acostumado, mas você vai treinando, né? É um músculo, né? É uma habilidade. Não é uma coisa inata que você abre o programa e você já sabe dominar ele, tá? E mais do que tudo, a maior dica que eu posso dar é ouça esse podcast durante vários processos de edição, de produção. Você vai saber os problemas muito mais fácil, você vai saber identificar. Então, talvez depois de sincronizar, dar uma ouvida, talvez de regular os volumes, dar uma ouvida, talvez depois editar os efeitos, dar uma ouvida. Esse tipo de coisa é importante, porque você detecta problemas. E eu notei, por exemplo, ouvindo essa ouvida, eu notei um problema que passou batido quando eu ouvi das outras vezes. Então, por isso que é importante você estar sempre conferindo. É muito legal que você entregue um negócio com qualidade e que você garanta que todo mundo participando desse podcast tenha seu tempo de fala, né? Que é um dos motivos de gravar o Localmente também, é que ninguém interrompe ninguém, o que sempre torna também uma experiência muito mais agradável de ouvir. Caso você esteja no espaço físico, você não vai ter muito dessa leniência. Tem algumas vantagens, como por exemplo o contato físico, você não vai ter o delay, você vai ter essas interações, é muito mais fácil de sincronizar. Entretanto, você também lida com outros problemas, como por exemplo, você não ter essa liberdade de fazer esses cortes. São coisas diferentes, formas diferentes de se executar esse podcast. Isso varia de público para público, de pessoa para pessoa. Mas uma coisa importante é que a qualidade de áudio ficou muito boa, com exceção de alguns problemas que aconteceram com o notebook de gravação do professor. A qualidade de áudio está bem consistente ao longo dessas coisas e foram usados equipamentos acessíveis, como fones de ouvido e celulares. Então é isso. Tem muito material que eu vou estar direcionando para vocês, caso vocês queiram aprender mais sobre esse tipo de tratamento de áudio, esse tipo de produção de áudio. Mas essencialmente é isso que você vai acabar tendo que lidar geralmente quando você quiser fazer um podcast nesses métodos. Você pode desenvolver o seu próprio método também, mas em geral é isso. Então, se você está pronto, você bota para renderizar o podcast, coloca podcast final, seleciona a sua pasta e você renderiza. E é isso. Agora